Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde, como estão vocês? Tudo certo? Faz tempo que não conversamos. Como é que foi o simulado na sexta? Parabéns! O que vocês acharam? Horrível, Fox Matheus? Como assim? Heitor, parabéns! Ana Júlia, só errei uma, maravilha, arrasou! Nossa, mas é ótimo, gente. 80% é uma nota maravilhosa. Parabéns, Júlia. Olha só, nossa, Heitor tá arrasando. Que chique, gente. Vocês acharam tranquilo? Como é que foi? Beleza? E geral tava mais difícil, você achou? É. Mas achou? É, porque às vezes a gente entra nos assuntos mais difíceis, entra nos assuntos mais fáceis, né? Olha só, Melissa também gabaritou geral. Olha só, maravilha. Eu acho assim, muito incrível. Eu acho que se você colocar um meme de palito que seja no seu mapa, você nunca mais vai esquecer. Que ele é muito icônico, gente. Ele é muito ícone. Ai, meu Deus. Mas, então, gente, eu vou apresentar a aula aqui para vocês. E hoje, falando do nosso querido, nosso estimado Vargas, hoje ele aparece de novo, porque ele é uma pessoa assim que não podia ver o poder, né, gente? Que ele que já queria tomar. Então, ele é uma pessoa que vai e volta em vários momentos. Vocês conseguem ver aí a apresentação? Sim? Sim. E ai, muito obrigada. Eu quis fazer uma coisa assim meio retrô, sabe? Porque anos 40, 50, quis assim uma vibe mais, né? Obrigada, obrigada. Eu procuro sempre em site, assim, eu consigo baixar template, mas eu acabo sempre editando, colocando uma coisinha e tal. Mas muito obrigada, gente, porque eu gosto e eu demoro bastante pra fazer. Mas enfim, né, gente? Na semana passada, a gente viu até o final do Estado Novo, vocês lembram? Vocês lembram o que foi o Estado Novo? Isso, e deu uma tacada de mestre, e foi um governo democrático? Nem um, exato, nem um pouco, né, gente? Foi uma ditadura. E o que o Varguinhas fez quando ele deu o golpe dele lá? Ele acabou com todos os partidos políticos. Simplesmente assim, ó. Não tem mais ANL, não tem mais AIB, não tem mais nada, partido nenhum. Quando acabou a Segunda Guerra, que aí houve aquela pressão para o Vargas fazer novas eleições, né? E aí a democracia foi voltando aos poucos. Em 1945 mesmo, surgiram partidos políticos. E aí que as coisas começam a andar de novo para a democracia. O Vargas, ele vai ser assim o líder do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Tinha outro partido que era bem próximo do Vargas, tá? Mas não era exatamente dele, que era o PSD, Partido Social Democrático. E tinha o partido que era contra o Vargas, de total oposição a ele, que era a UDN, a União Democrática Nacional, tá? Então, ó, PTB do Vargas, PSD mais ou menos e a UDN oposição, ok? Só para lembrar desses três aí. UDN, União Democrática Nacional. Só para quando eu falar essas siglas, vocês lembrarem. E aí, o que aconteceu? Aí o negócio vai, o negócio vem, acontecem as eleições. Quem acaba vencendo esse processo eleitoral? Porque o Vargas, ele tinha que sair, né, gente? Não tinha jeito. Por mais que ele quisesse ficar ali, para conseguir mesmo haver a volta da democracia, a gente precisava ter a eleição.
Quem vai ser eleito vai ser esse senhorzinho aqui, ó, esse mais carinha mais redondinha. Eu não sei porquê, gente, eu acho que ele lembra tanto o Zé Gotinha. Não sei, o que vocês... Não? Eu achei... Eu acho que ele tem uma cara de Zé Gotinha, tadinho, né? Esse senhor aqui é o Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, gente, sabe a rodovia Presidente Dutra que a gente tem, que passa aqui por São José? Foi ele que fez, né? Por isso que é rodovia Dutra. Rodovia é essa pessoa aqui. Quando eu era pequena, eu achava que uma Dutra era tipo uma estrada, né? Sabe quando você sabe? Não é? Exatamente, eu achava que Dutra era o nome da coisa, assim, mas não, é um nome desse senhor, é o sobrenome dele, né? Eurico Gaspar Dutra. Né? Como assim? Chocou, né? E esse governo do Dutra, ele vai iniciar um novo momento da história do Brasil República. E esse momento a gente chama de República Populista. Por quê? Durante esse período que vai do governo Dutra, né, do finalzinho do Vargas, na verdade, porque é o Vargas que inventa, que começa com isso no Brasil, tá? Então, assim, do Vargas até esse senhor aqui, que é o João Goulart, que a gente vai chamar ele de Jango, tá? Sabe Django Livre? Já viram? Aquele filme lá, Django Livre? Mesma coisa, Jango, tá? O Django aqui. Esses presidentes, ó, o Dutra, esse aqui é o Getúlio Vargas, esse aqui é o Juscelino Kubitschek, e esse daqui é o Jânio Quadros, o Doclin. Eles são os presidentes do que a gente chama de República Populista. E eles vão do fim do Estado Novo até o golpe de 64, tá? Nesse intervalo que a gente tem de novo um período democrático entre duas ditaduras, primeiro a ditadura do Estado Novo, depois a ditadura militar, a gente chama esse período de República Populista. E o que acontece? A República Populista ela era comum na América Latina toda e ela consiste no quê? Numa forma de governo que a gente já conhece bastante, porque a gente já ouviu falar muito do Vargas, né, gente? O populismo, ele é um conjunto, na verdade, é uma forma de fazer política em que o presidente, o líder, ele se baseia no apoio popular para que ele consiga governar. Então ele se aproxima das massas populares. Ele vai ser visto como alguém acessível, como alguém que se preocupa com o povo. Sabe aquela ideia do pai dos pobres, do Vargas? Lembram? Isso é o populismo, gente. É como se ele fosse realmente o pai da nação, como se ele fosse... ele é um doce. Você vê como é que é o negócio do populismo? A gente fica tão assim, que é incrível que você fala assim, mas não é. Ele conquista, gente. O carisma de Getúlio Vargas, assim, né, dura décadas. Varguinhas, né? Gente, é sério, ainda hoje, é verdade isso, ainda hoje, ele é uma figura que, nossa, meu Deus, quanta coisa, o que ele fez, ainda é um personagem muito importante, para vocês verem, né? E no populismo tem sempre essa ideia, gente, do bem versus o mal, tá? Isso se chama maniqueísmo. É como se a gente falasse assim, ó, ou você é do bem ou você é do mal. Se você tá do outro lado do que o meu, e eu sou o bem, você é do mal, tá? Só que o que acontece, gente? Tudo da nossa vida é isso? Você consegue separar entre bem e mal? O Vargas, por exemplo, a gente pode dizer simplesmente que ele era bonzinho, ou que ele era malvado, ou que ele fazia coisa errada ou não? Não tem como, né? Exato. Então, o que acontece? É como se eu dissesse assim, ó, só tem um lado e o outro, só tem o bem e o mal. O populismo, ele vai estabelecer que o povo é o bem e que o líder representa esse povo, né, que ele tá guiando contra o mal. Quem são os malvados nessa forma de pensamento? A elite que oprime os trabalhadores e o povo, tá? Então, o populismo ele vai usar essa estratégia para fazer com que o povo realmente
de suporte, de apoio a esse líder do governo, né? Porque ele é baseado no poder, o poder político ele é baseado no apoio popular, tá? Aqui, gente, a gente tem, né, uma chargezinha do conceito de populismo, né? Ele tá jogando os pãezinhos aqui, ó. Só vai dar o pão, onde está o circo? Está no conceito de populismo, né? Por quê? Porque o populismo é meio aquela coisa. Vocês já viram aquela expressão lá? Dar a vara e não ensinar a pescar? Aliás, não, ao contrário. Dar o peixe e não ensinar a pescar? Ou então tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, alguma coisa assim, já ouviram? Eu já misturei tudo, né? O que significa isso, né, gente? Significa, então, o que significa essa expressão? Imagina que uma pessoa tá com fome. Se você der um peixe para ela vai lá e ela vai comer e ela vai matar a fome dela, certo? Certo? Só que se você ensinar essa pessoa a pescar, sempre que ela tiver fome, ela vai poder pescar ela mesma e ela vai matar a fome dela. Ou seja, é como se dar o peixe resolvesse o problema na hora, mas ensinar a pescar desce a capacidade da pessoa ser independente, né? A pessoa tem que precisar dele. Isso, exatamente. Então, exato, porque o governo, ele dá o peixe, mas ele não ensina a pescar, né? Então, isso a gente pode até interpretar, gente, desses itens aqui, ó, o assistencialismo como isso. Porque ele ajuda os mais pobres ali na hora, né? Cede alguma coisa, algum benefício, alguma coisa, só que ele não acaba com a pobreza. Ele não cria condições para que essa pessoa seja independente. E com isso, como alguém falou aí, né? Eu acho que foi a Mariela, não sei. A pessoa fica dependente. O povo fica dependente. Isso é uma estratégia da política que a gente encontra no populismo, mas não só no populismo, né, gente? Porque a gente sempre vê isso, tá? Então, uma da estratégia é... Oi? Pode falar. Uma frase, por exemplo, eu não sei onde que as pessoas mostram o que elas querem que você faça delas, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Sim. Isso já entra aqui no nosso próximo item, que é o uso da mídia, né? Que nem o Vargas tinha construído lá o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia aqueles cartazes, que fazia discursos e tudo mais, e só falava bem dele. A Hora do Brasil, perfeito. Só falava coisa positiva, exatamente, só mostrava o que o governo queria que mostrasse. Ou seja, controlava os meios de propaganda para que o povo só olhasse para ele com coisas que fossem positivas, né? E assim o povo continuaria apoiando. Tá? Então, ó, propaganda, assistencialismo, tá? Que é a ideia do dar o peixe, mas não ensina a pescar. Ajuda o pobre, mas não acaba com a pobreza, tá? A ideia do paternalismo, isso daqui vocês já estão cansados de saber com Vargas, né? O pai dos pobres, mas por outro lado é a mãe dos ricos, vocês lembram? Por quê? Porque ele mantém o privilégio dos ricos, ele não muda completamente a ordem social. Ele cria condições para melhoria dos trabalhadores, né, dos mais pobres, até cria, mas ele não vai acabar com as grandes desigualdades e tudo mais. Ele mantém o privilégio da elite. E por fim, o nacionalismo. O nacionalismo também é importante porque aí esse presidente, esse líder, ele pode criar como se fosse a ideia mesmo da nação. O presidente, ele é bom, mas ele não é bom para qualquer um. Ele é bom para nossa nação, para nós. Isso cria um elo de identificação, sabe? Tudo bem, a gente tem que se dar bem com todas as pessoas de todos os lugares e tal, mas com a outra pessoa que nasceu no mesmo lugar que você, geralmente a gente tem um elo mais forte. Isso, por exemplo, a gente vê muito quando você tá fora do país, assim, tá viajando, tá longe, e você começa a conversar com as pessoas e tal, mas você encontra alguém do Brasil, e é outra reação,
Porque aí você se sente um pouquinho mais perto de casa. É como se você já tivesse uma identificação imediata com a pessoa, porque vocês têm algo muito forte em comum, que é a nação. Acho que deu para entender aí. Certo, gente? Dúvidas? Sim? Aqui a gente tem uma foto, né, de um comício em que o Jango aparece, né, que eu falei lá, o último dos presidentes populistas dessa época, e você vê como que o populismo reunia multidões, né, gente? Então, o Varguinhas criou lá, aliás, ele criou não, foi aprovada uma lei no fim do Estado Novo que levou à formação dos partidos políticos. Quem vai conseguir se eleger nessas eleições é esse senhor, o Eurico Gaspar Dutra. Ele se elege pelo PSD e com um certo apoio até do Vargas, né? Porque o partido dele era meio assim, né? Não era completamente distante das ideias do Vargas. Inclusive, ele era ministro de guerra, ele era general, tá, gente? General Eurico Gaspar Dutra. E ele tinha sido ministro de guerra, ele inclusive ajudou a dar o golpe de Estado do Estado Novo. Então, ele já estava dentro ali do que era mesmo a política do Vargas. E ele vai ter uma política que é meio contraditória, que por um lado ele vai ter medidas liberais, né, que a gente já falou. Vocês lembram do liberalismo? O liberalismo o Estado intervém menos na economia, né? Agora ele começa também a atrair investimento de outros países para eles virem aqui para o Brasil, tá? O liberal, ele geralmente não é aquele que vai fazer que nem o Vargas tinha feito, sabe, as empresas nacionais, as estatais? É o contrário, ele vai trazer empresas de fora para cá, tá? Por um lado, ele tem essas medidas liberais, mas por outro lado, ele vai ter uma política um pouco autoritária em alguns sentidos, né? Vamos ver. Assim que o Estado Novo começou, a gente falou que o Vargas já tinha uma Constituição pronta, vocês lembram? A gente falou lá da polaca, que ela acaba com tudo. A de 37, é porque são tantas naquela época. Que ele deu o golpe do Estado Novo um mês. No mês seguinte, ele já aprovou outra Constituição que fazia dele um ditador, né? Aquela Constituição de 37, ela não servia mais, porque ela criou a ditadura do Estado Novo. Então, agora a gente precisa de uma Constituição que seja democrática, né? E aí a gente tem uma nova, aqui em 46, que a gente chama ela de Constituição Liberal. Oi. Pode falar. 7. A de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e a de 1988. Ih, nossa, muitas, né? Quanta coisa. Aí você fala assim, 2 é só do Vargas, 2 é só dele. Uma do Império, uma lá da espada, 2 do Vargas, uma do Dutra, uma da ditadura militar e a mais recente, a mais nova, a última. É muita, gente. Para vocês terem uma ideia, só a título de curiosidade, Estados Unidos teve sempre uma só, desde a fundação. Você é louco? Uhum. E a primeira deles foi de 1776, assim, mais ou menos. Não, era de 1780 e tantos. Assim. Ou seja, ela uns 50 anos antes da gente ter a nossa primeira e eles ainda usam a mesma. Mas enfim, né? Essa Constituição liberal, ela tem algumas características que são mais progressistas, assim, sabe, em termos de liberdade, em termos de direito. Ela é mais, de uma certa forma, mais democrática do que o que estava sendo feito até então. Primeiro que ela não foi imposta como a de 37 do Vargas, ela foi aprovada por uma assembleia, então a gente fala que ela foi promulgada. Vocês lembram como é que era o nome quando era imposta? Isso, perfeito. Essa aqui foi promulgada.
E ela estabelecia coisas como a igualdade jurídica entre todo mundo, né? Garantia também que as pessoas pudessem agora ter o direito de defesa em caso de uma acusação. Você tem direito a advogado, você tem direito a que o processo ele seja encaminhado de uma forma coerente até que você possa ser julgado com justiça para ser condenado ou não. Então, ela aumenta coisas assim que a gente poderia fazer. Ela acaba com a pena de morte do Brasil também, porque havia, né, gente, lá com 37 a gente tem pena de morte instituída no Brasil. Agora não vai ter mais. Daqui a pouco vai ter de novo, mas enfim. Né? De novo, as organizações, elas podem acontecer. No caso da de 37, já não podia sindicato e nem organização política. Agora as organizações, elas até podem acontecer e até podem ter os sindicatos, só que os sindicatos, eles ainda são meio que controlados pelo governo, tá? E essa Constituição, ela também reduz a censura, não tem mais aquela ideia do DIP, controlando as coisas, e jornalzinho, e Hora do Brasil. Não, né? Até tem um programa e tal, mas agora muito menos coisa vai passar pela censura. Era mais assim, espetáculo, sabe? Alguma coisa assim muito grande que passaria pela censura. Ok? Aí a Constituição? Sim? Sim. E qual que foi a grande medida do governo Dutra, gente? Ele tinha o objetivo de desenvolver o Brasil. Essa é uma outra característica da República Populista. Todos esses presidentes, eles têm um pouco essa ideia de desenvolver o Brasil, né? É o período da industrialização, então é preciso modernizar, é preciso criar condições para que o Brasil acabe, né, cada vez mais mais moderno, né, por assim dizer. E aí que surge o Plano SALT. O Plano SALT, ele é uma sigla para saúde, alimentação, transporte e energia. O pessoal sempre lembra do SALT, mas depois acha que esse é de educação, tá? Não é educação, gente, é energia mesmo, é com energia que ele tá preocupado. Esses daqui seriam os itens principais e prioritários para o governo investir, tá? Então, assim, ele precisava fazer coisas nesse sentido aqui, para garantir um certo desenvolvimento para o Brasil. Em meio às políticas que vão ser feitas, né? Porque a gente tem construção de hidrelétrica, tem a construção da rodovia Rio-São Paulo, que a gente chama de rodovia Presidente Dutra. A gente tem outras medidas como os bancos começam a oferecer para empresários, né, para investidores, empréstimos para que eles possam fazer as coisas. E como que a gente faz para dar mais dinheiro para as pessoas se a gente não tem dinheiro? O que esse povo sempre pensa em fazer, gente? Não tem, ó. A gente quer fazer um empréstimo, mas não tem dinheiro. Faz mais dinheiro. Imprime dinheiro. Aí fala assim, nossa, professora, mas não é a milionésima vez que estão fazendo isso e não dá sempre errado? Pois é. Não é? Eles falam assim, não, mas agora vai dar certo. Agora vai, gente. E não desiste. E eles vão e imprimem mais papel moeda, né, gente? Sem ter a riqueza equivalente, que a gente já conversou. A consequência, vai dar certo? Não, tentaram, né? Mas não dá, né, gente? Até tem algumas coisas que são feitas, mas no geral, a consequência do Plano SALT é um fracasso, né? Porque ele vai causar o aumento da inflação. A inflação também, vocês lembram o que é? Cada vez o seu dinheiro vale menos. Você continua tendo, sei lá, 10 reais, mas agora você compra cada vez menos coisa cada vez que você vai no mercado. Tudo fica muito caro pro povo. O aumento do custo de vida e também a redução desse poder de compra que as pessoas tinham. E será que as pessoas vão ficar felizes com essas coisas? Não.
Não, acho que não, né? Então isso vai acabar com a popularidade dele. Coitadinho, né? Então, gente, o que sempre costuma aparecer em questão? Aí você fala assim, o plano tem lá alguma alternativa. E aí você tem que fazer o quê? Associar o plano SALT ao Dutra, tá? Essa é a ideia. Tem outros presidentes que eles também têm cada um seu plano de governo. Aí isso é bom você saber, né? As características principais e que o SALT foi feito pelo governo do Dutra. E agora que acabou a Segunda Guerra Mundial, vocês lembram qual guerra vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em termos assim, internacionais. Isso, exatamente. Temos duas grandes potências liderando o mundo. Por um lado, Estados Unidos capitalista, por outro lado, a União Soviética socialista. Né? E esses dois países, a União Soviética é vários países, né? Mas enfim, esses dois grandões, eles começam a dividir o mundo em áreas de influência. Ou seja, você acaba tendo que ou se aliar a um ou se aliar a outro. Isso é a Guerra Fria, né? É um mundo bipolar, um mundo com dois polos, né? E você tem que escolher um seu lado. O Brasil vai escolher o lado de quem? Dos Estados Unidos, o capitalismo, né? E aí a gente... Estados Unidos do Brasil, por enquanto ainda, né? E a política que a gente vai ter nesse momento, então, é o quê? A gente vai começar a ter mais trocas, né? Mais parcerias econômicas com os Estados Unidos, mas também a gente fica mais dependente dos Estados Unidos. Porque vocês devem se lembrar que esses países, eles querem vender produtos pra gente. Eles querem que a nossa indústria se desenvolva? Não, porque se a gente tiver a gente mesmo produzir aqui, para que a gente vai comprar deles? Né? A questão é, se a gente está comprando de lá, a indústria aqui não tem como se desenvolver. E é isso que acontece. E ele começa, gente, a garantir assim, importação de tudo que vocês imaginarem, tá? De o que a gente chama de bens de consumo. Então, geladeira, televisão, rádio, quinquilharia até, tá? Até assim, tranqueira mesmo. Por exemplo, bambolê, uma vez tinha, né, uma questão tem até uma questão na apostila, eu acho que fala dos ioiôs. Então, assim, todo tipo de cacareco o Brasil acaba importando. Importando é comprando de fora para cá. E aí o dinheiro acaba indo para lá. E a nossa indústria acaba que não se desenvolve, o que serve ainda para deixar a economia pior, né? E maravilha! Olha só aqui para vocês verem. Essa charge, ela mostra o quê? Aliás, eu vou falar aqui primeiro, aí eu falo das imagens. Ele tomou também algumas medidas autoritárias, porque como ele estava do lado dos Estados Unidos, ele rompe relações com a União Soviética, não quero mais falar com ela, nem Estados Unidos, gente, tinha rompido com a União Soviética, mas o Brasil rompeu, porque queria, né? E fala assim, não, eu não quero mais saber, até os Estados Unidos estava lá, de boa ainda. Não é? Falei, não, pode deixar que eu sirvo aí. Fechou o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, né, que o Vargas já tinha colocado na ilegalidade, ele voltou em 45, já tá proibido de novo, porque eles diziam que ele era associado com a União Soviética, e todo mundo que tinha sido eleito por esse partido perde o seu mandato político, né, não pode mais exercer o cargo para o qual foi eleito. Então ele toma, assim, gente, algumas medidas bem autoritárias, porque esses candidatos, eles tinham sido eleitos. E o PCB estava lá sossegado, não estava fazendo nada. Simplesmente porque o Brasil se aliou aos Estados Unidos. Então essa charge aqui, ela mostra, né, uma coisa assim meio zoando a gente, né? A inflação aumentando, a questão do nosso dinheiro desvalorizando cada vez mais. E aqui parece um palhacinho, um porquinho, não sei, com a roupa da União Soviética lá em cima. Então, é um caos um pouco o que vive o governo do Dutra, tá? Ele não é muito
o pessoal não gosta muito, não. Por outro lado, a gente tem o aumento do consumo desses bens, né? Que a gente falou desses bens de consumo. Como, por exemplo, o comercial da Coca-Cola, né? De outras roupas e tudo mais. Utensílios aí e produtos que a gente vê de fora. Mas tudo bem, né? Ai, que esbelto, que beleza. Olha o carisma, olha que diferença, né? Acabou o mandato do... Oh, meu Deus do céu. Esse foi legal, né? Ele, gente, voltou, né? Ele voltou. De novo, agora em 1950, o patrão voltou, né? O PTB, de novo, lançou a candidatura dele e ele foi eleito democraticamente. Gente, foi um negócio assim, que ele falou assim... Democraticamente e Vargas na mesma frase não combina. Não é? E você fala assim, como que as pessoas elegeram o cara que tinha instaurado uma ditadura? Elegeram? É isso, as pessoas... Exato. Também concordo com as duas coisas, né? Que hoje em dia a gente também vê muita coisa nesse sentido. E que sim, ele era o pai dos pobres, gente. Olha, o populismo deu certo. Ele foi eleito, gente, com 48% dos votos. Isso é muita coisa. Porque assim, né? Os outros votos eles foram divididos entre um monte de gente. Ele venceu muito longe, né? Por isso que o povo falava, assim, até ele falava que ele voltou nos braços do povo, né? Assim, bonito, carregando ele. Agora, ele vai ter um projeto de modernização, né? Porque lembra que agora é tudo desenvolvimentista, lembra que eu falei? Eles querem desenvolver o Brasil, é isso que tem que fazer, industrializar, modernizar, desenvolver. Só que ao contrário do Dutra, o Dutra a gente não viu que ele pendeu lá para os Estados Unidos mandava ele fazia, ou às vezes nem mandava e ele já fazia. O Vargas não, o Vargas é o cara do nacionalismo. Ele incentiva a ideia de nação e também a construção das empresas, como é que chamava essas empresas? Nacionais, mas também são chamadas de mais comum com E. Estatais, tá? Eu tô reforçando o estatal, gente, porque é o que sempre é o nome que mais aparece, tá? É dessa época, por exemplo, que vai surgir um plano de desenvolvimento chamado Plano Laffer, tá? Que foi elaborado lá por um senhor, e esse plano ele traz algumas ideias, como a questão do monopólio estatal para a descoberta, o refino e a extração e o refino do petróleo. Então a gente encontra petróleo no território brasileiro e essa campanha começa a criar condições para que o petróleo só possa ser extraído e refinado pelo Estado, pelo governo, tá? E aí o Vargas ele vai lançar o grande slogan, né, a grande mensagem assim, que para passar nas divulgações, nos comerciais. O petróleo é nosso, ou seja, o petróleo é do Brasil. É isso que tem que fazer, tá? Por isso, conceito, falar, ó, do Brasil, não adianta, não vamos vender, não vamos mandar para outro país, é nosso. O petróleo está aqui, ele vai ser utilizado aqui, pelo Brasil. Vai ser extraído e vendido pela gente. Então, essa campanha, ela vai levar, em 53, a fundação da Petrobras. Né? Aqui tem o cartazinho do petróleo é nosso, né? A ideia do monopólio estatal. Isso, gente, monopólio, vocês lembram que é controle, né? Domínio. Estatal significa do Estado, ou seja, uma empresa, um tipo de setor, né? O setor de petróleo, que só o Estado poderia ir lá e fazer a extração. Não poderia vender para ninguém de fora. E aqui é o prédio. Olha que bonitinho. Que é uma coisa meio modernista, assim, da época. Esse é o prédio chique, né? Bem conceito. Achei tendência. Uma coisa assim meio, né? Diferente, assim. É a sede da Petrobras lá no Rio de Janeiro. Bem bonitinho.
Só que o que acontece, gente? O Vargas, ele não tá mais no Estado Novo. Agora ele tem problemas, coitadinho, né? É um período que é difícil para ele. Porque antes, o que ele fez quando ele deu o golpe do Estado Novo? Ele fechou o Congresso. Vocês lembram que a gente falou? Ele fechou o Legislativo. Ele criava as leis lá, ele fazia e pronto. Só que agora existe um Congresso. E esse Congresso está lotado de gente que é opositor do Vargas. Principalmente esse partido que eu falei para vocês, ó, o DN. O DN não gosta do Vargas. O DN não quer saber, ela não quer mais saber dele. Então o que acontece? Ele fazia lá as medidas, o legislativo não aprovava. Ele tentava aprovar alguma coisa, o legislativo não permitia. Por quê, gente? Para um presidente, até hoje, para ele governar, é preciso que o poder legislativo, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, é preciso que eles estejam ali junto com o presidente para conseguir executar as coisas. Por quê? O presidente, ele administra, mas quem que faz as leis? Vocês lembram do sistema tripartite? Quem que faz as leis? É o poder legislativo, né? Então, o executivo, o presidente, por exemplo, ele pode fazer as coisas, ele pode tomar medidas, ele pode. Só que para que as coisas sejam feitas dentro da lei, para que surjam essas leis ou para que elas sejam mudadas, é o legislativo que tem que fazer isso. Né? Então precisa ter um meio termo entre o legislativo e o executivo, que é o presidente, né, o cargo mais alto, para que ele consiga governar, tá? Só que o legislativo era contra o Vargas e aí ele não consegue aprovar as medidas que ele precisava. Por exemplo, ele tinha um ministro do trabalho chamado João Goulart, que a gente já viu a foto dele aí, que depois ele vai ser presidente, e ele tenta implementar 100% de aumento do salário mínimo, que é uma coisa que ajudava mais o povão, mas ele não consegue. Por quê? Quem que barra? O poder. O famoso legislativo. Aí o que acontece, gente? Aí é um efeito dominó. Se o Vargas não consegue atender às exigências desse povão, o que o povão começa a fazer? Começa a deixar de apoiá-lo, começa a criticar o governo. Como agora a gente tem mais liberdade entre os trabalhadores, os operários conseguem realizar greves. E quem que não gosta das greves? Os patrões. E os patrões vão culpar quem? O governo. E aí o negócio começa a sair dos eixos. Além disso, o fim da censura faz com que os jornais, as revistas, né, todo mundo, até rádio e tal, possa criticar cada vez mais o governo, o que enfraquece a imagem dele. Um jornalista de destaque que não gostava do Vargas, que critica ele pra caramba, é esse senhor aqui, ó, Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda não gostava dele, gente. Não gostava. E criticava lá no jornal e tudo mais, Até que um belo dia, no dia 5 de agosto, o Vargas já estava tendo altas dificuldades. Meu Deus, o que eu faço? Como que eu aprovo essas leis? E agora? E o povo criticando, e o povo xingando, e perdendo apoio, e isso e aquilo, e agora? E o Carlos Lacerda falando, xingando, motivando as pessoas a irem contra ele. Até que um belo dia, esse Carlos Lacerda, que já vinha sofrendo algumas ameaças de morte, assim, coisa pouca, né? Só várias. Ele sofre uma tentativa de assassinato. E ele tinha um segurança, né? Tinha 2 seguranças, parece, 1 ou 2 seguranças que trabalhavam lá para ele, e que era um oficial da aeronáutica chamado Rubem Vaz, não precisa decorar o nome, mas só para vocês saberem. E nesse atentado, o segurança dele morre. Então o Carlos Lacerda, ele leva um tiro no pé só, mas o segurança dele acaba morrendo. Ixi, né? Nossa, você me lembra daquele filme esse filme aí, né? Esse filme aí do Cidade de Deus, né? Oh, meu Deus. Isso aí é pesado, gente. Por que a gente chama o crime da Rua Toneleiros, né? Porque quando ele estava saindo de casa, na Rua Toneleiros, é que ele sofreu esse atentado.
E aí, gente, você fala assim, nossa, tentaram matar o Carlos Lacerda, o jornalista, né? Morreu o outro lá. Nossa, mas quem que fez isso e tal? Aí começaram a investigar. E aí, as investigações só notaram assim que, coincidentemente, quem tinha mandado matar o Carlos Lacerda tinha sido o chefe dos guarda-costas de Getúlio Vargas. Olha só que mundo pequeno. Olha, como que acontece isso? Gente, eu acho assim, esse mundo é muito pequeno, gente. Esse mundo é muito pequeno, né? E nunca, não é? Às vezes você conhece uma pessoa, ela mandou matar, olha só, justamente da pessoa né? E aí, é claro que o povo, né, usou o Tico e o Teco, né, uniu uma coisa na outra e falou, lá, o Vargas tá tentando matar o opositor dele, né? E isso, gente, pega super mal, porque, assim, como assim? Agora as pessoas, elas já viveram, né, a Segunda Guerra, as coisas... Isso, mas eu nem consegui, né? Eu nem consegui, foi só uma tentativa. Mas isso pega muito mal, porque o pessoal fala assim, não, mas isso aí é censura, como assim? Ele tá perseguindo o jornalista e tal. E o Vargas, gente, ele começa a sofrer muita pressão, tadinho. Ele começa a ser muito pressionado para deixar a presidência. Os militares e a UDN começam a se juntar. Eles ficam ali articulando e eles estão prestes a marchar para o Palácio do Catete, onde eu me encontro, aqui na frente, né? Para depor o Vargas. E o Vargas fala o quê? Daqui eu só saio morto. Né? Olha só, até a manchete do Jornal Extra aqui, ó. Só morto sairei do catete. Né? E, gente, o Vargas cumpriu. Né? No dia 24 de agosto, na noite do dia 24, ele se matou. Com um tiro no peito, lá dentro desse palácio aqui, né, onde eu estou. Ele deu um tiro no peito e... Aí ficou triste, né? Triste, né, gente? Ô, gente, mas é triste. Mas sabe o que é o negócio? É que, além disso, desse ato que ele fez, ele deixou uma carta, testamento, sabe? Que nem, né, a gente tem a carta de alguém que se mata e tal. Isso, ele deixou. Sabe pra quem que era a carta dele? Não. Para o povo do Brasil. Para o povo brasileiro. É um soco no estômago, gente. Até arrepia. Oi. Eu acho que ele voltava, que o pessoal ia querer. Gente, é capaz de ser, capaz do povo votar nele. Ontem eu tava preparando essa aula, eu perguntei pra minha avó se ela lembrava do Vargas, se ela gostava do Vargas. E ela falou, nossa, ele era muito bom. Aí ela contava assim, ele se matou e não sei o que e tal. Tipo, ficou muito presente na memória. A minha avó hoje, minha avózinha querida, tem 86 anos, gente. Então, a pessoa lembra, né? Esse negócio... foi muito coisa. E olha só, ele falou um monte de coisa, que forças malignas o impediram de governar em prol da nação, para ajudar o povo, né? Ele falou que a mídia era a grande culpada, né? Que conspiraram contra ele para que ele não pudesse. E aí no final ele diz essa famosa e épica frase: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Olha só. E entrou, né? Tanto que ele virou assunto da aula de história. Gente, aqui eu deixei até... é pesado, mas eu vou deixar. O pijaminha dele, gente, que ele tava vestindo, até a marquinha da banca. Oi. Ele ia estar... Ele ia estar nos trends. Assim, semanas, eu acho. Cara, eles iam fazer o seguinte, né? E aí, todo aquele golpe que, né, os militares, o DN tava meio que articulando, já era. O Vargas, sabe, quebrou as pernas desse povo.
Por quê? O povo que até estava lá sendo uma oposição, não mais concordando com Vargas, não mais dando apoio, depois que ele faz isso, gente, vocês podem imaginar como é que o povo fica, né? Esse cara morreu pela nação. Peso na consciência. Esse cara nos ama. Olha o que ele fez pelo Brasil. Pai dos pobres, né? E ele vai ser super aclamado. Ele acaba, gente, com toda a oposição. Quem odiava o Vargas, quem pegou a birra do Vargas, agora ama o Vargas. Sabe aquela ideia do morreu virou santo? Sabe, já viram essa coisa? Né? Foi isso, assim, a milionésima potência, gente. Esse aqui, ó, pra vocês verem o corpo dele sendo levado para o Rio Grande do Sul, porque ele era gaúcho, né? E foi sepultado lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo aqui parece grama, mas é gente. Isso aqui são pessoas, né? Parece grama. Oi. Não é? Foi qualquer coisa assim. As nuvens saem, né, assim, pra gente pensar nele. Aqui, né, oficiais, pessoas do governo dele. Esse aqui é o Jango, tá, gente? Que depois, que era o ministro do trabalho dele, mais pra frente vai voltar. E esse daqui é o Tancredo Neves, que também vai voltar pra gente aí, mas um pouquinho na frente, né? Só pra vocês verem que o pessoal tava todo reunido e o povo ficou super comovidaço com o que o Vargas fez. Aqui, ó, essa charge eu acho bonitinha, ela ilustra bem, né, tudo que a gente falou da era Vargas. Aqui a gente tem ele com a roupinha do golpe, do golpe não, da Revolução de 30, né? Aqui, ó, já com a faixa bonitinha, a gente tem o governo constitucional dele, né? Aqui a gente tem a roupinha dele com a carta de Constituição debaixo do braço, ou seja, que é o Estado Novo. Aqui, quando ele volta já bem senhorzinho, o cabelinho já bem branquinho e tal. E aqui, ele já com o pijaminha listrado dele, com a arminha na mão. Olha, gente. Triste, né? Oi? Ele tá o quê? Tava governando, exatamente. Exato, exatamente. É que aqui esses dois são do último governo dele, né? Quando ele assume e quando ele sai. Mas ele teve 4 governos, o provisório. Isso. Ó o pijaminha listrado que eu coloquei pra vocês, uns dois slides. O presidente do pijama listrado. Exato. Né? Então a gente tem aqui os símbolos, né? Os ícones dele. Ai, gente, ele é um personagem ainda muito, muito forte, né? Da história. Né? Que sempre o pessoal me pergunta. Gente, eu acho, particularmente, eu acho que ele foi. Eu acho, assim, bom e mal, assim. Ele fez coisas erradas, né? Ele foi repressivo e tal. Mas não tem como negar que ele foi um dos maiores, se não for o maior nome da política da República. Ele errou. Né? Eu acho assim, claro, eu prefiro ele quando ele governa democraticamente, né, gente? A ditadura eu não apoio, né? Mas eu acho que ele fez sim coisas fundamentais e que a gente tem que ver o populismo, né? A política, sabe essa coisa de apoiar o povo? A gente tem que ver com calma. Por quê? Por um lado, a gente tem coisas que foram conquistadas, né, direitos nossos que foram conquistados através disso. Não se esqueçam da CLT, por exemplo. Né? Então, as empresas estatais, o Arthur está falando, essas empresas elas são importantes para a gente, porque quanto mais empresas forem de fora, né, a gente vender, menos a gente tem controle sobre tudo isso. Né? Então, eu acho que ele foi um cara importante, eu gosto. Mas não concordo com tudo. Oi. Você falou lá no começo que ele era opositor. Uhum. Você
A UDN? Então, a UDN, depois, ela vai virar uma coisa ainda pior. Beijo, Julinha. A UDN, daqui a pouco, ela vai começar a ganhar força. E quando acontece a ditadura, o início da ditadura de 64, vai surgir a Arena. Né? A UDN vai virar esse partido Arena, que é o que mantém os militares na ditadura, né? Mantém eles no poder. Então, esse é o futuro da UDN. Bem assim, bem direitona. Uhum, exato. Lembra? Democrático. Super. Isso, provisório, né? Assim como o governo dele era provisório, o democrático foi isso aí. Certo? Gente, muito obrigada pela presença. Acabamos na hora, não acredito. Nossa. Nós estamos conversando. Gente, mas muito obrigada, tá? Façam as tarefinhas. Qualquer dúvida, deixem lá no Google. E nos vemos na quarta-feira para falar mais sobre a Guerra Fria. Esse eu gosto. Isso é muito legal. Certo? Tchau, gente. Um beijo. Deixa eu parar aqui a apresentação, senão não consigo. Tchau!